Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Essa epístola muito conhecida, e também esse texto muito conhecido, quando Paulo se dirige a uma igreja tão amada, tão querida, e que possibilitou a ele mesmo, numa prisão, fazer referências tão inspiradoras para as nossas vidas e, portanto, uma igreja cujo testemunho desse apóstolo fala ainda hoje aos nossos corações e, portanto, serve como inspiração e ajuda para a edificação da igreja de hoje. Filipenses, capítulo 2. Paulo vem falando no capítulo 1 da sua situação. Ele está preso. Versículo 12 do capítulo 1, ele vem dizendo isso, mas ele está tranquilizando a igreja. Ele não quer que a igreja se preocupe com a sua prisão e nem que a igreja desanime porque ele está preso. Ao contrário, ele vai dizer, se você depois ler a partir do verso 12, que o testemunho de Paulo, mesmo na prisão, serve para que os irmãos, versículo 14, ele diz, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Nada impede, meus irmãos, que a palavra de Deus seja anunciada, né? Paulo está ali, olha, mesmo eu preso aqui, mesmo eu passando o que eu estou passando, os irmãos não enfraqueceram. Eles agora são até estimulados. Então, são essas as condições, esse é o contexto de Paulo na sua primeira prisão em Roma, mas ele está preocupado com a igreja de Filipos. Mesmo sendo a igreja, como a gente percebe lendo rapidamente esses 4 capítulos dessa epístola, a igreja da sua alegria, ele chega a dizer que aquela igreja é a igreja coroa do seu ministério, ou seja, uma igreja cujo testemunho fazia bem ao apóstolo Paulo. Mas é interessante como, ainda assim, o apóstolo Paulo escreve essa epístola para demonstrar alguns cuidados que ainda a igreja precisa ter. E é sobre esses cuidados que nós vamos refletir nessa noite. E ainda no capítulo 1, versículo 27, Paulo vai dizendo, né, que ele espera encontrar aquela igreja unida. Mesmo na ausência dele, ele espera que aquela igreja esteja firme num só espírito, numa só alma. Finalzinho do verso 27 do capítulo 1, lutando juntos pela fé evangélica. Mas no capítulo 2, ele chama a atenção da igreja no sentido do que se espera de uma igreja. Se há, pois, capítulo 2, verso 1, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa palavra, capítulo 2, do verso 1 até o verso 16 da Epístola aos Filipenses. Vamos orar. Ó Pai, eu te agradeço pela oportunidade, ó Deus, que Tu me dás de estar neste lugar, nesta igreja, nesta cidade, entre esses irmãos queridos que militam, ó Deus, pela fé evangélica nessa região do país. E desde já, eu quero te rogar, ó Deus, Tua bênção, a bênção do poder do Espírito Santo na vida de cada um aqui. E que Tu abençoes esse momento de reflexão da Tua palavra, Senhor, que sirva para a edificação da igreja. E para tanto, tenha misericórdia de mim, ó Deus, como instrumento Teu, ó Pai, para esse propósito nesta noite. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa epístola é bonita, esse texto é bonito, né? A partir do verso 5, quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e até o verso 11 é um cântico de Paulo. No meio dessa epístola, ele enche o seu coração da alegria que é pertencer a Cristo e de viver a partir do que Ele é. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É possível nós termos essa união com Cristo a ponto de até expressarmos o seu coração, o mesmo sentimento, a mesma emoção. Isso é possível. E o primeiro cuidado que eu gostaria de destacar, né, do apóstolo Paulo para com essa igreja aqui, é o cuidado da unidade da igreja. Repararam? Os primeiros versos, Paulo, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, olha, o que eu espero de vocês? É isso que ele está dizendo. Se há alguma comunhão do Espírito, alguma consolação de amor, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nos versos 1 e 2, Paulo está falando, é o que se espera de uma igreja. Isso. E ele amplia nos versos 3 e 4 o que se espera da igreja. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que difícil, não é, queridos? Olha, ele está falando, se vocês são de Cristo, se vocês têm essa comunhão do amor, essa consolação do Espírito, então é o que eu quero ver. Quero me alegrar em ver essa manifestação de Cristo e do que Cristo é na vida de vocês, nesse sentido, da comunhão de vocês, da unidade de vocês. Isso é um cuidado muito especial que todos nós devemos ter, irmãos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, nós sabemos que, ao contrário dessa igreja em Filipos, a igreja de Corinto foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, né? E o problema daquela igreja, além de ter problemas de ordem doutrinária, teológica, ela tinha um problema também da comunhão, da falta de unidade da igreja.
Um dos primeiros assuntos que Paulo vai tratar naquela igreja é que a igreja estava dividida. Logo lá no capítulo 1, ele fala disso, né? Eu fiquei sabendo aí que vocês estão partidários, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E faz referência justamente a esse comportamento da igreja para dizer, é assim que vocês são carnais, já lá no capítulo 3. Porquanto havendo essa divisão entre vocês, não é assim que vocês são carnais? Então a igreja tinha problema de unidade, porque era uma igreja que não expressava o amor. E Paulo precisa ensinar àquela igreja o que é viver em amor. No capítulo 4, no capítulo 8, por exemplo, ele vai dizer, no versículo 2, que o saber ensoberbece, mas o amor o quê? Edifica. E essa ideia de Paulo vai até lá o capítulo 13, naquele também hino que nós conhecemos, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor. E aí ele explica, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. E é isso que Paulo está fazendo também com essa igreja, que é uma igreja que alegra o Paulo. É uma igreja que tem um bom testemunho. É uma igreja que é coroa de Paulo, ou seja, Paulo pode usar essa igreja como exemplo, mas ele tem um cuidado para essa igreja. Atenção à unidade de vocês. E aqui são 2 exemplos. Considerem uns aos outros superiores. A gente sai assim de casa, irmãos. Eu vou lá para servir. Eu, às vezes, tenho até que me corrigir, porque pastor é meio assim, né? Ele quer chegar, encontrar tudo pronto, tudo certinho, porque pastor tem outras preocupações, e realmente é essa a verdade. Mas, às vezes, a gente tem que se corrigir, porque se tiver que fazer alguma coisa que você não esperava ter de fazer, tem de fazer, né? Porque nós não somos superiores uns aos outros, em relação ao outro. Nós temos de nos considerar um superior ao outro, a superioridade do outro mútua. Isso significa que nós devemos nos considerar menor que o outro, na disposição de servir ao outro. E a gente faz isso não pensando somente cada um nas suas necessidades, nos seus propósitos. Olha o que ele diz aí no versículo 4, do capítulo 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Como é bonito, queridos, quando nós temos nas nossas igrejas pessoas que estão preocupadas com o outro. Como isso é bom. Tem gente assim, mas eu gostaria que tivesse mais ainda. Eu tomo como exemplo a minha igreja. É muito mais, vão pessoas ao gabinete pastoral para resolver os seus problemas, as suas questões, do que a questão do outro. Falar que está preocupado com o outro, que o outro está precisando de ajuda, que vamos orar pelo outro. Mas quando a gente encontra a gente assim, como isso faz bem para a gente como pastor, né? A igreja é isso. Nós estamos aqui, quando Paulo está dizendo, cada um considerando o outro superior a si mesmo, nós estamos aqui para servir ao outro. E servir ao outro significa também se importar com o que importa para o outro. É isso que se espera da igreja. Esse é o maior cuidado que nós devemos ter. Como eu mencionei, a igreja de Corinto tinha essa dificuldade da unidade, e eles estavam ali batendo de frente um com o outro. O capítulo 6, verso 7, por exemplo, da primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer, o só existir entre vós demanda já é completa derrota. Sabe o que Paulo está falando assim? Se vocês têm problema na unidade, se vocês têm contenda entre vocês, parem, não façam mais nada, resolvam isso. Porque se saírem para fazer o que a igreja tem que fazer, mas sem resolver as suas questões internas de unidade, vocês já estão derrotados. Pensam que estão avançando, pensam que estão conquistando, pensam que estão resistindo às investidas malignas, mas já é completa derrota. Vai sair para ser derrotado. Vejam, meus irmãos, como
a questão da unidade dentro de uma igreja implica na própria capacidade de a igreja cumprir a sua missão. O só existir entre vós demandas já é completa derrota. É coisa que a gente não pode deixar prosperar. É coisa que a gente não pode, se tem um foco de desunião, de intriga, alguma contenda, alguma dissensão, algum problema, a gente tem que tratar logo daquilo, tem que dar prioridade. Essa igreja tão maravilhosa, essa igreja de um testemunho tão bom, Paulo está preocupado. Atenção para a unidade de vocês. A gente tem que dar atenção a isso. Tem problema, vamos resolver. Nós temos os recursos para isso, não temos? Nós somos o povo que sabe o que é arrependimento, que sabe o que é confissão, que sabe o que é perdão. Então, nós precisamos colocar isso em prática, exercer isso entre nós. E sempre olhando para a necessidade do outro e para a superioridade do outro, que, portanto, exige de mim o meu serviço. É interessante, já leram esse texto? Olha o que Paulo fala, isso não é um desafio, 1 Coríntios 1, capítulo 6, versículo 7, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Que desafio, né? Se nós não temos a disposição de, às vezes, ficarmos no prejuízo, nós não estamos colocando em primeiro lugar a unidade da igreja. Às vezes, para que haja unidade, por exemplo, para que haja perdão que promove a unidade da igreja, nós precisamos ficar no prejuízo. Às vezes a gente perde um pouco de noção do que é o perdão. Lembram quando lá em Mateus, capítulo 18, Jesus está ensinando os discípulos ali o que é, por exemplo, tratar uma questão de disciplina dentro da igreja? Leva aquela pessoa, vai depois com a testemunha, leva para a igreja. Bom, se essa pessoa não tem condições de arrependimento, considera um não crente, aí outra história. E Jesus está ali ensinando, falando tudo isso, depois chega a falar de perdão, e Pedro fala, né, sobre perdoar 7 vezes. E Jesus fala, está muito fraco, é 70 vezes 7, você nem sabe o que é perdão. E aí conta a história, aquela história do homem que tinha uma dívida bilionária com o seu senhor, e aí chegam os que vão cobrar e vai levar ele preso. E ele fala, tem misericórdia de mim. E aí aquele senhor perdoa a dívida. Perdoa a dívida, não perdoa? Aí ele sai todo feliz, todo serelepe, e de repente ele esbarra com alguém que devia a ele uma mixaria. Olha, tem misericórdia de mim, eu não tenho como pagar agora. Não, de jeito nenhum. Vai para dentro da prisão. Ele não quis ficar com aquele prejuízo. Todo perdão faz com que a gente perca alguma coisa, para que haja o perdão. Aquele homem, para perdoar, ele perdeu os bilhões, que nunca mais ele ia receber. Nós, às vezes, queremos perdoar, mas queremos uma compensação, porque a gente perdoa. Isso não é perdão. A gente precisa resgatar isso. Perdoar, às vezes, é justamente você ficar no prejuízo, porque aquele senhor perdoou bilhões daquele outro que não soube perdoar, ele ficou sem receber a dívida dele. Isso é perdão, é isso que Jesus está dizendo. Nós, às vezes, queremos negociar perdão. Não, perdão, muitas das vezes, na maioria das vezes, vai requerer de nós a disposição de assumir a dívida do outro, de assumir a ofensa do outro. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui. Por que não aceita a derrota? Por que não aceita o prejuízo? Vai ter que ficar. Contanto que o perdão seja possível. E para que isso seja possível, muitas vezes, aquele que vai perdoar vai ter que ficar com o prejuízo. Interessante, né? Porque essa teologia é da Bíblia toda. Quando a humanidade, em Adão e Eva,
pecou, quem foi o ofendido? Não foi Deus? Mas quem foi que buscou o homem para reconciliar? Foi o ofendido, né? Às vezes a gente faz o contrário, né? Nós queremos resolver os nossos problemas, a pessoa tem que vir falar. Se ela vier me pedir perdão, eu vou perdoar. Vá até a pessoa. Vamos lá. Ocorreu um fato interessante. Hoje, uma certa pessoa do nosso contexto de igreja lá, posso falar aqui porque quem vai saber quem é? Está me dando um certo trabalho, e a mim e aos oficiais. Chegou um momento que ela falou, isso é a segunda vez que isso acontece, eu vou embora. Eu falei, então, formaliza. Aí formalizou, não tem mais como caminhar. E na carta que eu mandei, eu falei, eu peço perdão, porque não pude atender às suas necessidades, e agradecer e tal, pronto, está resolvido aquele problema. Hoje eu tirei uma soneca, quando eu acordei, estava a irmã, pastor, dá para relevar? Eu estou muito envergonhado, eu não consigo dormir. A irmã disse que estava até com diarreia. E realmente, eu falei, eu acho que ela realmente está ressentida do que fez, porque está até com reações fisiológicas. E eu falei com ela, minha irmã, a gente ama a irmã. Quando eu voltar de viagem, a gente conversa. Vamos tentar caminhar juntos. Mas ela dá muito trabalho. Mas eu tenho que perdoar a irmã. E para perdoar a irmã, às vezes eu tenho que chegar e não vou pedir contas de às vezes, as meninices, as bobagens que fala, as impetuosidades. A gente precisa fazer isso, né, queridos? Aprender a fazer isso. Paulo, ele está preocupado aqui mesmo, nessa igreja, com duas irmãs. Olha só essas irmãs. Capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Filipenses 4, 2. Essas irmãs não eram aquelas irmãs que estavam à margem, não. Elas trabalhavam, mas elas tinham alguma dificuldade. Olha o verso 3. A ti, fiel companheiro, que a gente não sabe quem é, mas é a essa pessoa que Paulo está se dirigindo em relação ao caso da Sintique e da Evódia. Ele diz, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A Evódia e a Sintique eram gente boa dentro da igreja, cooperadoras, mas tinham uma dificuldade. Elas precisavam caminhar juntas em algum ponto, em alguma questão que a gente não sabe, mas Paulo está preocupado com isso, e ele pede, inclusive, a ajuda desse companheiro. Ajude essas irmãs a ajustar aí os ponteiros. A gente precisa fazer isso, né, irmãos? Paulo está dizendo, você não tem nada a ver com isso, mas ajuda, vai lá ajudar essas irmãs. Às vezes a gente vê que tem uma pendência dentro da igreja, tem um disse-me-disse aqui, a gente, se bobear, a gente joga, como é que se diz, gasolina na fogueira, né? Quer ver o circo pegar fogo, que coisa estranha. Se a gente sabe que tem um problema ali, vamos resolver. Não é querer se intrometer, não, porque nós somos um corpo. Se somos um corpo, nós não estamos nos intrometendo em nada na vida do outro. A vida do outro é a minha vida também. A vida do outro também me importa. E Paulo está dizendo, vai lá com cuidado. Elas são cooperadoras, não chega lá criticando, não chega lá chutando balde, não, são pessoas preciosas, são pessoas importantes, mas elas estão vivendo um probleminha ali entre elas. Não deixe isso prosperar, não deixe isso se transformar num disse-me-disse. Vai lá e ajuda essas irmãs, porque elas são preciosas. Um exemplo, esse cuidado que Paulo tem com a unidade da igreja, ele toca no assunto. Porque isso é importante, queridos. Para tudo,
se tem problema de unidade, de comunhão. Para tudo, porque senão não dá para ir à frente. A gente fica só de aparência, né? Enquanto a gente sabe, porque a gente sabe, Paulo escreve. E diz o nome, Evódia e Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Eu rogo isso para vocês. A nossa igreja lá, aliás, por toda a igreja que eu passo, sempre tem problema disso, irmãos. Pastor, para tudo, vamos resolver. Se chega ao conhecimento, vamos resolver. Se alguém chega no gabinete, pastor, fulano de tal, então traz o fulano de tal. Não quero nem saber qual é a história, vamos resolver juntos. Corta logo a questão, vamos resolver. Dentro de família não é assim? Né? Dentro de família é bom. A gente também dá atenção a isso. Que tem família que vai perpetuando o problema. E a gente perde como igreja quando a gente não cuida disso. Sabe por quê? Porque como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É ou não é? É como óleo precioso, qual desce sobre a barba de Arão. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Mas Paulo diz também aqui, como é que a gente faz isso? Tem que fazer, considera o outro superior, se importe com o que é do outro também. Mas ele ensina, faz como Cristo fez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos o modelo, nós temos a referência. Ou seja, nós temos a quem imitar. Para isso tudo que Paulo está exigindo da igreja, ele não está exigindo nada que a igreja não possa fazer, porque agora tem Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Essa é uma das coisas mais extraordinárias, mais maravilhosas, né? O Filho de Deus se esvaziou da sua glória. Paulo faz questão de dizer que ele se tornou como homem e foi reconhecido como homem. Se esvaziou. Na teologia, a maior distância que há entre dois pontos, entre duas realidades, entre duas questões, é a distância que há entre o Criador e a criatura. Nada tem como referência de maior distância essa distância entre nós e o nosso Criador. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Nós somos criados, ele é o ser incriado. Bem diferente, distante. Em Isaías, Deus vai dizer, os meus pensamentos, olha, muito mais elevados que os vossos pensamentos. E agora imagine, Deus, ele se esvaziou em Cristo Jesus, da sua glória. Do que nós precisamos nos esvaziar, queridos? Jesus não precisou se esvaziar de pecado, mas muitas vezes o que a igreja precisa, eu falo igreja, mas cada um, para que haja essa unidade, é se esvaziar do que impede essa unidade. Nós, às vezes, abrigamos no nosso coração inconveniências à unidade da igreja. É preciso se esvaziar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele foi obediente, ele a si mesmo se humilhou. A proposta maligna em Gênesis capítulo 3 foi dizer para o homem, você pode ser como Deus. Uma mentira. Você pode estar tão cheio quanto Deus. Mas Jesus é o contrário, ele se esvazia. E o sentimento que nós devemos ter no nosso coração como salvos é o sentimento de quem está disposto a se esvaziar, para que haja salvação, para que haja unidade, para que haja progresso. Quantas coisas, irmãos, da minha vida
como pastor, no lidar com a igreja, eu tive de me esvaziar. Deus teve que me dizer, isso é bobagem, Hilário. Isso é bobagem. Você é o pastor e está atrapalhando. Se esvazie disso. Abre mão disso. Se humilhe. Seja obediente ao que a palavra de Deus está dizendo, para que haja salvação, para que haja unidade. Não seja tropeço. Quando se exige esvaziar-se do que contamina, do que perturba, do que constrange, do que impede a unidade da igreja. Às vezes a gente fica olhando o que o outro precisa fazer. Precisamos aprender o que eu preciso fazer, o que precisa ser deixado de lado, para que eu seja obediente, para que eu me humilhe, como se espera daquele que tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E esse é o meio de Deus exaltar a sua igreja, quando nós estamos nos humilhando mutuamente, servindo um ao outro, cuidando um do outro, perdoando um ao outro, assumindo, às vezes, as dificuldades do outro, as fraquezas do outro. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, que a vocação do crente, entre tantas as coisas, é suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar aqui não é você, eu vou tolerar esse irmão. Não, é dar suporte para o irmão, é segurar o irmão ali, enquanto ele não consegue chegar à sensatez, àquela maturidade. Vamos fazer isso, mas para isso você, às vezes, tem que abrir mão. Lembra quando Paulo escreve aos Coríntios, novamente, 1 Coríntios capítulo 9, por causa do Evangelho, para se tornar cooperador do Evangelho, ele se fez tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. A palavra ali é preservar, para que a salvação seja possível. A gente tem que parar de pensar que o problema é só o outro. Às vezes o problema é a gente, até às vezes começando do próprio pastor. Precisamos fazer isso, queridos. Cada um cuidando do que precisa esvaziar a sua vida. E essa é a santificação do crente. Quando Paulo escreve aos Efésios e aos Colossenses, são duas epístolas gêmeas, já viram? Está estruturado da mesma forma. Em Efésios, a partir do capítulo 4, em Colossenses, a partir do capítulo 3, Paulo vai dizer, despojando-vos, fazendo morrer. Já viram isso? Principalmente em Colossenses. Faça morrer a vossa natureza, despojai-vos disso, deixa de fazer isso. Isso é se esvaziar, para que se permita a santificação. A santificação não é só se revestir, não é só assumir um novo homem, mas é também se despojar. Essa dinâmica da santificação, desse processo de salvação, é despojar-se também. Não é só de revestir-se. Tem gente que, às vezes, assume várias coisas que caracterizam o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas mantém coexistindo coisas que são inconvenientes. Tem que se despojar, fazer morrer. Santificação é sempre assim. É esse processo progressivo em que a cada dia que você faz morrer alguma coisa, o Espírito Santo e as virtudes dele ocupam aquele espaço e você vai, assim, se tornando uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi abrindo espaço nele para que nós pudéssemos ocupar nos interesses dele. Foi por nossa causa que ele morreu. E Deus, olhando tudo isso, diz a palavra de Deus aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. A nossa natureza caída, ela pensa, não, se eu perder, se eu me esvaziar, se eu renunciar, se eu ficar no prejuízo, eu estou perdendo. Eu vou parar, eu vou ficar imobilizado, é ao contrário. Aqueles que se humilham, o Senhor o quê? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Pedro diz isso, Tiago diz isso. É diferente de como o pecado quer nos fazer pensar. Não posso perder, não posso abrir mão, não posso deixar de pensar em mim. Jesus disse, quem ganha a sua vida, perdeu. Mas quem perde a sua vida, por minha causa, achará. Às vezes a vida mesmo de um crente não faz sentido, porque ele não quer imitar o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, cuidem uns dos outros, e para tanto tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E por último, Paulo diz, desenvolvam a vida de vocês dessa forma. Não é a partir do verso 12 que ele começa a falar isso? Assim, depois desse ensinamento, Paulo, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aí, quando eu leio a palavra de Deus, eu falo, Senhor, isso é muito difícil. Muito difícil. Fazer isso tudo é muito difícil. E sempre que eu penso assim, isso é muito difícil, é inviável, não dá, aí é a hora que eu sei que eu tenho que me ajoelhar para orar. Porque o que eu não posso, quando eu dobro os meus joelhos, passo a poder, porque eu me submeto à vontade dEle. Se ajoelhe. Tem coisas que são difíceis de a gente vencer na nossa carne. É hora de ajoelhar. Não é hora de dar mais um passo, não é hora de tentar avançar de algum recurso. Se ajoelhe e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, para que Deus realize em nós a vontade dEle. E, meus irmãos, a missão que nós temos de cumprir requer isso, depende disso. É o que ele está dizendo aí, né, no finalzinho, já do texto que nós lemos, né, desenvolvam a vossa salvação. Para quê, queridos? Para que resplandeceis, não é isso? Olha lá, para que vocês sejam, verso 15, me perdoe meus tropeços aqui, que eu estou com uma Bíblia tão pequena, que eu não sei porque eu vim com essa Bíblia, com 57 anos, e usando óculos, e às vezes eu não vejo a letrinha do versículo, mas é o versículo 17, 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. A igreja tem algo a fazer aqui. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai resplandecer? Como? Paulo está ensinando aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo que se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo
é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E para tanto nós sejamos esse instrumento, a igreja que o Senhor espera que sejamos, filhos de Deus, inculpáveis, no meio dessa geração de Guaíra, do Paraná, pervertida e corrupta, mas onde nós podemos resplandecer como luzeiros. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo de Deus continue sendo derramado aqui, fazendo-os abundar em toda boa obra. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, um dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou.
graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada, eu não te troco Por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. É o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Senhor Deus, te agradecemos pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia sobre nós, Senhor, e pedimos que o Senhor possa estar recebendo a nossa adoração, Deus, como sacrifício vivo
na sua presença essa noite. Vamos participar agora dessa celebração maravilhosa que é a ceia do Senhor. E pedimos que os nossos corações estejam aprovados diante do Senhor. Nos livra da maldade, Senhor, de um coração que despreza o que o Senhor fez por nós na cruz. Mas ajuda, Senhor, que a gente esteja valorizando aquilo que o Senhor fez, esteja com o coração agradecido, Deus, por tudo que o Senhor é e pelo que o Senhor continua fazendo e o que o Senhor já fez em nós. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse é o momento que a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Cada pessoa que vai participar da ceia está em comunhão com a sua igreja. A gente vem até a frente e a gente vai estar distribuindo o pão e o cálice, e a gente aguarda até que todos tenham recebido para a gente poder comer. Eu queria chamar os diáconos aqui, pastor Hilário, pastor Mauro. Enquanto a gente canta, você pode sair do seu lugar, tomar lugar aqui à frente. A morte venceste, O véu tu rasgaste, e a tumba vazia. agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível. Hoje pra sempre reinará. Teu Teu o reino, tu é a glória, e acima de todo nome. Poderoso, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome. A morte, a morte, a morte venceste. O véu tu rasgaste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. O reino teu é o reino, tu é a glória, e acima. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso
esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, Meu Rei. poderoso esse nome é. Como foi lido aqui hoje, Que tudo é. Filipenses 2. Poderoso esse nome. A palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo semelhante a homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A ceia, esse tempo especial em que nós estamos aqui para celebrar e anunciar a morte de Jesus Cristo. A ceia é o retrato de humilhação e obediência. Humilhação e obediência. O que Jesus fez por nós na cruz é um sinal de humilhação e obediência. O que Ele diz para nós, aqui através do servo dele, Paulo: tenha o mesmo sentimento em vocês. Que o coração de vocês seja cheio de obediência e humilhação. Saiba que para agradar o Senhor é simples. Tenha um coração humilde e obediente. O tempo da ceia é o tempo de agradecer ao Senhor pelo que Ele fez por nós, pelo amor demonstrado por nós na cruz. Esse ato tão grandioso de humilhação e obediência. Eu vou te dar a oportunidade de agradecer ao Senhor agora, através de uma oração. Agradeça ao Senhor, fala com o Senhor: obrigado pelo que o Senhor fez por mim na cruz. Me ajude a ser humilde e obediente. Fala com Deus. Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu ele e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Não é o corpo nosso, não foi o nosso corpo que foi sacrificado, foi o corpo de Jesus Cristo. Não foi o corpo dos seus discípulos, foi o corpo de Jesus Cristo. Por isso ele toma o pão e diz: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. O significado desse pão é aquele corpo que padeceu na cruz. E a gente faz isso em memória dele. Comamos. Da mesma maneira, o Senhor tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Lembra sempre de que o sangue é espiritual, mas também foi um sangue físico que verteu na cruz. O sofrimento estava estampado naquele lugar. Por isso, todas as vezes que você fizer isso, seja grato, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado hoje, mas o sangue de Jesus escorreu numa cruz de verdade, e era um sangue de verdade, que podia ver, que podia ser tocado. Ele disse: esse é o meu sangue, que é dado por vocês. Fazer isso em memória de mim. Bebamos.
Jesus diz: todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês anunciam a minha morte, até que eu venha. A ceia também é uma promessa da vinda de Jesus Cristo. Fazemos aqui na terra o que iremos fazer um dia no céu. Mas enquanto Ele não vem, fazemos porque o amamos e somos obedientes às suas ordens. Senhor Deus, a gente está aqui essa noite reunido para celebrar o Teu amor que foi dado por nós, para celebrar a obediência e a humilhação de Jesus Cristo, para celebrar o amor dado através de Deus Pai, que nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho. Senhor, o Senhor tem todo o poder, e naquele momento tinha todo o poder para dizer basta, mas não disse basta, porque o seu amor é tão grande por nós, que o sacrifício foi completo. Obrigado por esse amor. Ajuda a gente a olhar para Cristo Jesus e ter o mesmo sentimento que houve nele. Ajuda o nosso coração a ser humilde, Senhor. Ajuda o nosso coração a ser obediente. Ajuda a gente a anunciar a Tua vinda, anunciar que o Senhor já veio e morreu e ressuscitou, e que diz que vai retornar. Ajuda a gente a anunciar isso, que a Sua igreja seja a luz por onde passar. Obrigado pelo Teu amor e a Tua bondade sobre as nossas vidas. Assim agradecemos essa noite, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Te venceste, o véu rasgaste, a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama a Tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é poderoso esse nome, poderoso esse nome, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome mais forte que tudo poderoso esse nome o nome de Jesus. Graças a Deus por isso, porque é nesse nome que está firmada a nossa vida, esse nome que faz diferença na nossa vida, que transformou a nossa vida. Nós damos graças por isso. Bem, gostaria de só lembrar rapidamente nossos cultos normais nessa semana. Quarta oração, seu lugar é aqui, vem orar. Estamos ali nos fundos orando. Venha para receber a palavra, estar compartilhando aquilo que Deus já tem feito. E hoje nós temos já bastante coisa para compartilhar em resposta de oração, né? Nós temos oramos pela Dona Ana. A Dona Ana ainda está na UTI em Toledo, mas já está melhor, está estável. Oramos pelo seu José. O seu José fez uma cirurgia bem delicada, abriu o peito,
Eu o visitei lá na UTI e ele já estava agoniado e ainda ficou mais um tempo lá. Mas ele teve alta e está em Assis, na casa da filha já. Então isso é uma alegria. Hoje quando ele mandou a mensagem, eu falei, como assim, o senhor já está em casa? Estou em casa, estou aqui em Assis. Mas, graças a Deus por isso. Oramos também pelo Paulo Dalone, e o Paulo esteve internado, esteve na UPA, esteve no Assiste essa semana, mas também já está em casa, graças a Deus por isso. Quero pedir aos irmãos que orem pelo seu Luiz, é o nosso vizinho. Amanhã ele vai fazer uma cirurgia também delicada em Cascavel, tá? Orem por ele. E os demais reuniões, adolescentes, jovens no sábado, domingo, a escola bíblica dominical, e nós vamos começar a nossa classe de batismo. Então, domingo, pessoal do batismo, quem não colocou o seu nome ainda, pode colocar ali, venha participar da classe. Não significa que você é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Você pode participar da classe e não querer se batizar depois, não tem problema nenhum. Tem um problema, né? Se você não quer se batizar é porque ainda está alguma dúvida ocorrendo aí nesse meio tempo. Então venha para aprender a respeito do batismo, o que significa, o que nós entendemos nas Escrituras que Deus quer nos ensinar a respeito do batismo, e ser batizado no final do ano, aquele tempo de confraternização, tá bem? E culto como estamos tendo hoje. Então curva a sua cabeça, vamos orar, estamos chegando ao final do culto. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia e graça, e que você esteja envolvido, orando, se dispondo, vai orando por missões. Nós temos um compromisso aí de, no começo do ano, temos uma conferência missionária, então orem por isso, coloque a sua vida diante do Senhor, se envolva e seja luz, como nós ouvimos hoje, aqui onde nós estamos, tá bem? O pastor Hilário vai encerrar com uma oração e impetrar a bênção, e assim estamos despedidos. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua presença que sentimos neste culto, quando entre irmãos, ó Pai, compartilhamos aqui a Tua palavra e os dons, ó Pai, que Tu tens derramado sobre cada um. Faça prosperar, ó Deus, a Tua palavra neste lugar, no trabalho que a Tua igreja desenvolve nessa cidade. E Tu nos conheces, ó Deus, sabe dos nossos limites, das nossas fragilidades, mas sabemos, ó Deus, que sobre nós repousa o poder da glória do Senhor e, portanto, o bastante para que possamos cumprir os Teus propósitos em nós. Visita cada membro, cada congregado, cada família. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um, sobretudo, ó Deus, guardando os líderes desta igreja, ó Deus, fazendo-os resistentes, ó Pai, em todos os embates comuns, ó Deus, esperados neste mundo, para com aqueles que defendem a fé evangélica. Muito obrigado, Deus, pelo tempo aqui com os Teus servos. Oramos assim no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Que a graça e a salvação do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito de Cristo estejam sobre vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e eternamente. Amém.